Olá a todos, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as instalações que nós devemos ter para a produção de caprinos e ovinos. Então vamos ver alguns princípios básicos das instalações. É muito importante que essas instalações elas estejam bem atentas primeiramente ao conforto dos animais, estando atenta à ventilação, temperatura e tranquilidade para se realizar os procedimentos e que também evite que o animal se sinta inseguro, tem que passar essa tranquilidade para o animal, que aquele ambiente ele se sinta seguro. Além dessa segurança que o animal tem que ter, o ambiente também tem que realmente proteger esse animal. Contra o quê? Contra os predadores, que porventura existam na região, contra os intempéries do tempo e hoje também não podemos deixar de citar a importância contra um inimigo natural dos caprinos e ovinos, que são o próprio homem, que pode adentrar no nosso sistema e estar efetuando aí algum furto. Também deve preconizar princípios de sanidade, ou seja, ter uma boa condição de higiene. Atenção especial também deve ser dada ao manejo, onde a gente tem que ter nessa estrutura algum tipo de separação, e isso vai de cada sistema, você vai definir essas separações e principalmente em quantidade de lotes, número de baias, se você vai fazer a cria, a recria, engorda, terminação, se você só quer fazer determinada fase. Então isso tudo também deve ser levado em conta. E também os procedimentos que a gente vai realizar com esses animais. Também devem ser inteligentemente pensadas para reduzir a mão de obra, ou seja, que o trabalhador, que muitas vezes somos nós mesmos que estamos criando o sistema, vamos atuar, então temos que pensar de maneira racional para evitar dispêndio de mão de obra à toa. Também temos que ter um pouco de flexibilidade nos nossos projetos que permitam futuras ampliações. Eu comecei pequeno, mas os meus animais estão produzindo bem, estão parindo bem, estão desmamando bem, tenho muitas fêmeas que eu posso reter e aumentando meu sistema, futuramente eu já tenho que pensar em maior número de baias, maior número de piquetes, uma área maior para que eu possa ampliar esse meu sistema caso eu queira crescer na atividade. Tem que ter uma certa atenção à distância das residências para não ser muito próximo, que o cheiro incomode. E também não pode ser muito longe, para lembrar que a gente tem que evitar aqueles furtos. E na fase de maternidade, deve-se ter especial atenção com as crias e as cabras que estão próximas do parto, que é o momento que o homem tem que estar mais atento. Então, se for muito longe e esse manejo fique muito trabalhoso, acaba que não é realizado. E deve também oferecer segurança para os tratadores. Um item que requer também especial atenção é a questão do custo-benefício, de procurar utilizar materiais que existam na região, como madeira redonda. No caso, se tiver palha para fazer a cobertura, também é interessante, porque barateia a construção. Mas o mais importante mesmo é que essa construção seja funcional. Não é muito interessante que seja bonita, nem muito cara, porque aí você vai ter que tirar o custo dessa construção com a venda de animais, de leite, de lã, seja lá qual for o produto que você está produzindo. Então não é mistério para ninguém que nossa temperatura aqui no Nordeste, sobretudo aqui no Piauí, essa região aqui de Teresina, mas também o Piauí como todo, Campo Maior não é diferente, nós temos altas temperaturas ao longo do ano. E os nossos animais, eles têm uma temperatura em que eles têm a zona de conforto térmico deles. No caso dos ovinos, ele fica entre 15 e 30 graus, e no caso dos caprinos, ele fica entre 20 e 30 graus. Sendo que, a partir de 35 graus, no caso dos ovinos, e 34 graus, no caso dos caprinos, a gente começa a ter algum tipo de interferência no desempenho desses animais. Caso essa temperatura continue aumentando, nós podemos chegar até o que a gente chama de uma zona mortal, onde o animal não consegue manter a homeostase dele, não consegue manter a temperatura, a regulação normal do seu sistema, e esse animal pode vir a óbito. Enquanto que a temperatura inferior, ou seja, a temperatura mais baixa, que já começa a criar algum problema no nosso sistema, para esses animais fica
em aproximadamente 20 graus Celsius para ambas as espécies. Mas isso também vai muito da raça, onde é que essa raça se desenvolveu, se ela é nativa ou não, se ela é de alta produtividade. Animais leiteiros que foram geralmente desenvolvidos na região dos Alpes Suíços, região dos Pirineus, na França, etc. Esses animais eles são mais exigentes a uma temperatura mais baixa. Já as raças nativas, elas foram desenvolvidas aqui, já passaram por um processo de adaptação e elas têm uma adaptação maior à temperatura aqui do Nordeste, por exemplo. É interessante que a gente visualize nossas instalações para que a gente consiga fazer também os manejos, como foi falado, né? Pesagem, vermifugação, apartação, marcação. E os componentes necessários são as baias ou currais, o brete, o tronco, o pé dilúvio, banheiro, os abrigos cobertos e a área de descanso. O tipo do produto que a gente vai desenvolver e o sistema em que a gente vai desenvolver esse produto é importante para desenvolver também o tipo de instalação, o tipo de abrigo que a gente vai fornecer para os nossos animais. Então, se a gente vai produzir corte, animais para carne, eu tenho que pensar as instalações de uma forma. Se eu vou produzir para lã, já tenho que atentar a outros detalhes. E para leite também a gente tem que ter outra atenção, principalmente no caso da sala de ordenha. A localização desse meu sistema, eu tenho que ter um bom acesso, ter uma boa drenagem do terreno, uma distância próxima às pastagens, que seja num local alto, não seja em locais, por exemplo, que seja em beira de encosta, que pode haver desmoronamento, ou que seja bem no fundo de um vale, que aquele ambiente não permite as trocas de ventilação e fica um ambiente insalubre. Então tudo isso tem que ser pensado. Então aqui a gente vê um ambiente com a boa drenagem. Aqui já é um ambiente com a drenagem não satisfatória, isso compromete não só a sanidade, que em ambientes que de baixa drenagem há uma manutenção maior das bactérias e vírus nesse ambiente, pode prejudicar principalmente cascos. Quando a gente pensa na espécie ovina, elas são muito suscetíveis à podridão dos cascos, ou frieira chamada, que é o termo popular para o foot-rot, que é a doença dos cascos. E também para o deslocamento desse animal, a gente tem que pensar. Então, ao desgaste desse animal se deslocar numa área dessa, né? O esforço que ele faz, esse dispêndio da energia, de vez ele está produzindo, ele está gastando para se movimentar. Como a gente falou, esse gráfico a gente vai mostrar em todas as espécies, caprino, ovino, suíno, aves. Nossas temperaturas ao longo do ano são altas, então nós devemos evitar a radiação dentro do nosso sistema. Nós devemos ter um bom abrigo de sombreamento. Então nós devemos pensar na orientação do nosso nosso aprisco, nosso centro de manejo, do nossos abrigos, que seja na posição leste-oeste, para que o sol sempre esteja passando pela cumieira do meu sistema e não permitindo a radiação aqui lateral. E aqui na frente e no fundo a gente pode pensar alguma coisa aí que possa vedar a penetração da insolação no início da manhã e no final da tarde. Mas essas temperaturas também no início da manhã e no final da tarde são mais amenas e tendem a causar menor prejuízo. Em relação ao piso, ele pode ser de chão batido sem cama, chão batido com cama, concreto ripado e ripado suspenso. O piso de chão batido ele tem a grande vantagem de ser o mais barato de você instalar. E mesmo nesse sistema, às vezes a pessoa pensa, não, eu só vou botar ali só bater o chão. Não, você tem que ter um certo preparo desse chão, pelo menos para você elevar ele e conseguir fazer o caimento da água para evitar o acúmulo de urina e fezes e facilitar o manejo de limpeza, que esse sistema seria o que a gente teria o maior gasto com mão de obra, mais tempo de limpeza. E ele também não permite que a gente faça a desinfecção, porque no chão os desinfetantes não vão ter ação. Então você vai ter que ter uma limpeza bem regular para você manter a higiene desse ambiente. Como eu falei para vocês, deve ser pensado um declive, então você pensa de 4% aí da área mais alta para as laterais, e você tem que pensar, você tem que fazer uma certa elevação desse piso para o solo. Você tem opções de piso de fazer ele concretado, você faz com areia grossa, cimento e brita nessa proporção, de 1 para 3 para 3, mais um contrapiso de cimento e areia fina ou média, de 1 para 3.
tomar cuidado para esse concreto não ser nem extremamente fino e nem extremamente grosso. Se for extremamente fino, os animais vão deslizar, vão ocorrer aí traumas, acidentes. E se for extremamente grosso, o desgaste dos cascos é excessivo e vai prejudicar a qualidade dos cascos desses animais. No chão batido com cama, você coloca algum tipo de cama entre o animal e o piso. Isso é a grande desvantagem. Também ainda tem um elevado dispêndio de mão de obra. Você vai ter o custo da cama, mas você ganha aí em higiene, porque essa cama vai absorver a urina e as fezes e a umidade que tiver no ambiente, e aí você vai fazendo a troca dessa cama quando necessário. O material é qualquer material que você tenha aí na região que seja absorvente e seco. E o mais comum seria a casca do arroz, o pessoal chama comumente de palha de arroz. Mas também pode ser usado maravalha, serragem, feno, resíduo da cana seco, desidratado, dentre outros. E você tem que fazer o manejo dessa cama, né? Trocar a cama regularmente, fazer reviragem e aqueles locais que você notou que absorveu muita umidade, não tem mais capacidade, que a gente chama de emplastamento, você faz a retirada desse material. O problema desse tipo de piso com cama é porque nele vai ocorrer a fermentação desses dejetos, urina, fezes, dentro do ambiente que o animal está. E a fermentação, dentre outras coisas, ela produz calor. E se a gente já tem uma alta temperatura aqui, esse sistema não é tão adequado para nós aqui no Nordeste, que já temos problemas com elevadas temperaturas. Vai ser mais adequado em regiões mais frias. O ripado suspenso ele é muito interessante para otimizar a mão de obra. Também é muito mais fácil de realizar a higiene, porque você evita o contato dos animais com as fezes. Então as fezes vão passar por entre as ripas. E aí você vai ter que só fazer a limpeza ali embaixo. Periodicamente também você não pode deixar muito tempo, porque vai acumular mosca, animais indesejados, atrair esses animais para dentro do sistema, que depois pode predispor a doenças. Em regiões frias você deve fazer esse ripado mais baixo. Em regiões mais quentes você pode fazer um pouco mais elevado. Mas, no mínimo, você tem que pensar na altura de 1 metro, 1,5 metro para facilitar essa limpeza por baixo do sistema. O problema desse sistema é o alto custo de implantação, principalmente hoje quando a gente fala de madeira, se você for fazer esse ripado de madeira. E se for fazer de concreto é ainda mais caro, só que você tem uma durabilidade maior. Então a elevação mínima que você pensa no ripado entre o solo e a área dos animais de no mínimo 1,5 metro. A abertura entre as ripas de 2 centímetros para os animais adultos e apenas 1 centímetro para as crias, para evitar que elas metam as patas entre as ripas e se machuquem, se traumatizem. A largura da ripa tem que ser uma ripa de uma boa estrutura, que ela não envergue facilmente, então tem que ser uma ripa de 2 por 5 centímetros de largura. Tem que pensar em drenos laterais e tábuas laterais, se for região mais fria. O espaçamento dessas tábuas é menor, se for região mais quente, o espaçamento dessas tábuas é maior, então a gente pensa entre 10 e 15 centímetros. E também tem que pensar no tamanho do animal, né, para evitar que o animal saia. Na área das crias esse tamanho é menor, na área dos adultos esse tamanho é maior. O telhado é outra coisa que a gente tem que ter especial atenção, porque é justamente ele que vai evitar a radiação solar direta sobre os meus animais. Tradicionalmente a gente tem as telhas de barro, que ela tem relativamente um bom custo-benefício e ela tem também um bom controle da temperatura interna. Então ela fica aí relativamente localizada entre um bom custo e uma boa manutenção do conforto térmico. Já as telhas de fibrocimento, o pessoal chama de Brasilite, Eternite, elas têm um custo bem mais em conta. No entanto, ela já tem por si só um menor controle da temperatura. E com o tempo ela vai escurecendo, vocês sabem que os materiais escuros absorvem mais calor. Então, com o tempo, com esse escurecimento, essa telha vai absorver ainda mais calor. E ela vai refletir essa temperatura próxima ali dos animais. Então, se a gente for fazer com telha de fibrocimento pensando no custo, a gente tem que pensar também no maior pé direito para evitar essa insolação, essa passagem da temperatura para o ambiente e para o animal. Já as palhas, a gente tem um problema da durabilidade, elas duram menos tempo que os outros materiais,
mas ela também apresenta um bom custo, né? Se você tiver ali na região, essas palhas pode ser bem barato para você fazer a instalação dela. O risco principal é o de incêndios e tem um desgaste relativamente mais alto, mas ela apresenta um bom conforto térmico para os animais. Então, se eu for dizer assim, qual é a telha mais confortável do ponto de vista da temperatura, é a palha. É que ela deixa passar menos temperatura da radiação do sol para dentro do abrigo. E hoje nós temos também outras telhas aí, como tem aquela, por exemplo, reciclada, que ela apresenta também um custo não tão elevado, são telhas grandes, e não são telhas também muito quentes, apresentando um bom conforto térmico para os animais, mas tem uma baixa durabilidade. O pé direito é essa altura do telhado para onde vão estar meus animais. Então, em temperaturas elevadas, como a nossa região aqui, a gente tem que pensar no pé direito mínimo entre 2,8 e 3 metros de altura. Em relação à largura do meu sistema, ele pode influenciar na altura do pé direito. Então, se eu vou usar uma largura mínima de 8 metros, que é o recomendado, então a gente vai pensar numa altura mínima de 2,8 metros do meu pé direito. Se eu tenho uma largura maior, esse pé direito vai se elevando. Ou seja, se eu tiver um sistema com 10, 12 metros de largura, esse meu pé direito já vai para 4,20 de altura. E sempre é interessante a gente ter um beiral, e o mínimo é de 0,5 metros. O beiral é essa distância aqui, para evitar também essa insolação e também rajadas de chuva e de vento dentro do sistema, que também corroboram com as ripas laterais, com as proteções laterais, que pode ser também de meio tijolo, por exemplo. O lanterninho, o uso ou não do lanterninho é interessante em regiões quentes e de baixa umidade, só que ele não é um sistema muito eficiente. E hoje está ficando muito caro, como eu falei para vocês, o custo da madeira está muito caro. Então, se você fizer o lanterninho, você tem consciência que vai aumentar o custo da sua construção. E que essa eficiência também não é muito grande, você tem que ter em mente isso também. Os corredores de acesso, eles vão dar ligações entre as baias, ele facilita o manejo, então no caso da alimentação aqui, você vai ter essa alimentação facilitada. Quando a gente pensa corredores que não se vai utilizar mecanização, a gente pensa em 2 metros de largura. E se a gente for usar mecanização para realizar esses procedimentos de alimentação, fornecimento de comida no coxo, a gente já pensa em 4 metros de largura. Lembrar que o corredor não é depósito, não é para você estar colocando saco, remédios, outros materiais aqui que vai atrapalhar e sujar e atrair animais para o seu sistema. Os portões, de preferência, ele deve ser aberto para ambos os lados, para você permitir a entrada, facilitar o manejo com os animais, seja para entrar ou sair. Isso, então você vai ter que ter aquelas dobradiças que permitam um ângulo maior de abertura do portão. E sendo que nos portões internos a gente tem que ter uma largura de 1 metro, e nos externos a gente tem que ter uma largura maior, principalmente se a gente tiver um grande número de animais, uma largura de 1,5 a 2 metros. Para quê? Para a gente evitar que os animais se atropelem e se machuquem e causem abortos. Isso também, esse racional também vale lá para a largura do corredor quando a gente for pensar nos centros de manejo, para esses animais não se atropelarem e se machucarem. A área para cada animal, quando a gente vai fazer um projeto que a gente tem que pensar na área de animal por fase, então se a gente usa um piso sólido, no caso das ovelhas, a gente pensa em 1,10 a 1,15 metros quadrados por animais, na área coberta. Se o piso for ripado, 0,75 a 0,95 metros quadrados por animal. Se o piso é sólido, eu preciso ter uma maior área por animal, porque eu vou ter mais calor nesse ambiente. Se o piso é ripado, eu tenho menor calor no ambiente, eu posso ter uma menor área por animal. O mesmo raciocínio vale para todas as fases. No caso dos reprodutores, a gente pensa aí entre 2 e 2,8 metros quadrados. No caso do piso sólido, no piso ripado, 1,5 a 2 metros quadrados. Cabas com crias, 1,5 a 2 metros quadrados no piso sólido e no piso ripado, 0,95 a 2 metros quadrados. Nas fases de crias, o racional é de 0,15 a 0,20 metros quadrados por animal. E quando você já está com esse animal um pouco maior, na fase de desmame, de 0,75 a 0,95 metros quadrados por animal no piso sólido e 0,40 a 0,50 no piso ripado. Uma estrutura muito interessante que a gente tem que pensar por nossos sistemas é o brete. O brete ele pode ser construído de maneira
retangular ou trapezoidal, onde a base é um pouco mais estreita do que a parte alta. E é interessante que não se dê um espaçamento muito grande, como está aqui, por exemplo, porque os animais podem meter as mãos aqui, as patas, e acabar também se machucando. Então, pelo menos na área mesmo que você vai realizar o manejo, você deve evitar esse espaçamento muito largo. Então, se a gente for fazer de forma trapezoidal, a base vai ter 0,35 metros na base, ou 35 centímetros, e na base superior vai ter 50 centímetros ou 0,5 metros. E a altura entre 0,8 e 1 metro. Nessa área você tem que ter o piso de concreto e ser totalmente fechado ou com tábuas ou outro material. Então, como eu falei, de preferência fechado, mas se for fazer vazado, que essa largura não seja muito grande. Então, aqui estão os exemplos de brete. Esse aqui é um brete de ferro. Esse aqui é um brete de concreto com madeira. Esse aqui é um de madeira. Então, você permite acessar os animais para fazer o quê? Vermifugação, marcação, brincagem e outros procedimentos de manejo com os animais. Aqui é um exemplo de brete duplo, um sistema grande de ovelhas. Esse aqui é um brete com curva e é muito interessante assim, para ovinos e caprinos, mas para ovinos principalmente, eles tendem a seguir o líder, né? Então, se você tiver um animal que você coloque lá na frente para ele seguir, eles têm essa coisa de manada, eles vão buscar estar junto com esse outro animal. E quando você faz com curva, que ele não vê para onde está indo, isso induz ele a ir com facilidade. Se ele já vê alguma coisa lá na frente, um homem, alguém que vai fazer um manejo, uma sombra, uma coisa colorida, ele evita de seguir o caminho, isso atrapalha. Então, quando você faz com curva, é interessante. Não só para caprinos e ovinos, para todos os animais. Fazer esse brete com curva é interessante. E aqui, como já foi comentado, é um exemplo de brete em cimento e madeira. O problema aqui é que o animal consegue visualizar tudo, né? Então, às vezes, ele evita de entrar nesse brete. Aí você tem que usar essa estratégia de colocar um animal para ele visualizar e ter a vontade de ir até o final. Aqui é um tronco de contenção ou tombador. Isso aqui é muito interessante, principalmente para quem vai fazer manejo sozinho, mas também para quem vai fazer manejo com muitos animais, que facilita você realizar procedimentos com esses animais. Isso pode estar associado com uma balança, já tem equipamentos que você associa esse tronco com a balança, com certeza também vai ficar um pouco mais caro, mas isso é muito interessante para você realizar, por exemplo, um casqueamento, uma tosquia, visualizar a idade do animal pelos dentes. Então isso aqui é uma mão na roda para você trabalhar, principalmente quando você está sozinho. Nós vamos dar um intervalo agora e na próxima aula a gente continua falando das instalações.